Olá galera, Rainer Petter aqui de novo para passar mais uma dica para vocês de desenho. A dica que eu vou dar hoje é de desenho básico mesmo, uma dica bem simples ali, mas que ajuda muito na hora da gente fazer os desenhos mais simples, né? Como que a gente calcula e simplifica essas formas. Aqui eu coloquei essa fotografia aqui de exemplo para vocês, que é um tênis, né? Que é um objeto aparente simples, mas nem tanto, né? Porque a gente tem que conseguir encontrar as formas aqui nele, né? E eu vou mostrar como que a gente calcula isso. Primeiramente, a gente tem que conseguir visualizar algumas linhas invisíveis que não estão de fato ali na imagem, mas que a gente tem que projetar elas mentalmente ali para facilitar o desenho. Uma delas é, olhando aqui esse tênis, a gente vê que ele está inclinado, ele tem uma diagonal ali. Então a gente pode começar o desenho marcando a inclinação dessa diagonal. Por exemplo, faço uma linha aqui na diagonal, que é a inclinação que está o tênis. Eu vou visualizar ali no tênis e vou marcar mais ou menos onde que é o começo e o final dele. Olha só como que essa linha que eu marquei aqui, ó, ela tá no ângulo reto aqui, ó, formando quase que um retângulo. Ó. Eu posso inclusive fazer esse retângulo sim, ó, eu marco aqui a linha de cima para fechar ali a forma desse tênis. É muito importante isso quando a gente está desenhando, inclusive isso é o que diferencia muito de quem está acostumado a desenhar com quem não tem essa prática do desenho, que é de olhar as formas. Tem um tênis aqui como exemplo, mas isso vale para tudo que tem no mundo. Assim, a gente vai olhando as coisas e já vai conseguindo ver essas linhas invisíveis que simplifica ali as formas e faz com que fique muito mais fácil desenhar aquilo, né? Aqui no caso eu comecei com essa linha inclinada e fiz ali um retângulo. Uma outra coisa bem importante para a gente conseguir visualizar e entender bem as proporções é dividir ao meio aqui. Eu posso dividir esse retângulo ao meio aqui e vou olhar aqui, eu vou desenhar por cima da foto aqui, mas o exercício é observação, para mostrar para vocês. Ó. Eu marquei ali o final e aqui o começo, medindo mais ou menos a distância aqui, a gente encontra um meio aqui. Então, esse meio que está ali, eu vou entender como que ele vai ficar aqui também. Ó, no caso aqui, eu até marquei o meio um pouquinho para a direita, ele seria mais para a esquerda aqui. Ó. Entendendo ali o que eu vejo quando eu olho essa fotografia. Eu vejo que a parte do tênis aqui, se a gente fizer uma linha aqui, ela tá maior do lado esquerdo e menor do lado direito. Isso já é uma linha imaginária dessas que eu comentei que a gente vai criando. Então eu sei que essa linha de cá, ó, ela vai passar do meio aqui e aqui eu vou ter uma outra linha inclinada. Beleza? Então a gente vai criando essas linhas. À medida que a gente vai adicionando essas linhas imaginárias, simplificando a forma, cada vez ela vai ficando mais complexa e quanto mais complexa ela tiver, mais fácil fica para a gente ir calculando as proporções das formas. Por exemplo, já tem uma noção aqui da altura desse tênis, né? Olhando ali na fotografia, eu vou ter mais ou menos uma noção aqui, ó, de que altura vai estar onde vai começar o solado do tênis, por exemplo. Faço uma linha aqui que está paralela a essa linha de baixo. A partir do tamanho, né, a gente olha aqui e vê, ó, aqui nessa ponta, ó, tem esse tamanho aqui para a sola e esse tamanho aqui para a parte de cima. Então a gente calcula ali mais ou menos, principalmente no começo do desenho, é bem mais ou menos mesmo esse cálculo. À medida que a gente vai colocando informação, a gente vê, não, peraí, esse cálculo aqui não está tão certo, né? Eu preciso aumentar algo, diminuir algo. Mas é assim que a gente começa, assim que a gente vai simplificando as formas. Aqui, ó, ela é uma curva, ó, olha só, esse lado de cá. Então posso fazer aqui, marcar uma curva e aos poucos a gente vai colocando informação. A parte da frente do tênis, olha só como ela começa um pouquinho mais reta, assim, e depois que começa essa inclinação maior. Então posso já marcar isso aqui. A sola do tênis, eu fiz uma linha reta inclinada ali, porque era a forma mais simplificada para começar o desenho. Mas ela não é retinha, olha só como que aqui no lado esquerdo ela tem uma curva maior, vindo aqui para cima, né? Aqui do meio para frente ela fica bem reta, ó. Não é retinho, certinho, mas só lá no final que tem uma curvinha aqui, ó, pro final ali do calcanhar. Mas aqui ela vem subindo aos poucos. Posso fazer então essas linhas vindo subindo aos poucos, ó. Como eu já fiz essa linha inicial reta, dá para eu calcular ali o tanto que eu vou subir nessa curva do lado esquerdo. É assim que a gente simplifica as formas para fazer o desenho, né? Desde desenho super simples, né? Pode ser uma caixa, que é só um cubo ali, por exemplo. Elementos ali intermediários, digamos assim, como esse tênis aqui, que parece ser simples, mas não é tanto, até elementos super complexos. A gente fazer um retrato, para fazer um retrato de uma figura humana, para a pessoa ficar bem parecida, a gente vai calcular dessa mesma forma aqui, né? Calcular, dividir a cabeça ali em partes e calcular uma área com outra, o tamanho de cada coisa. A regra ali é a mesma.
Ó, e aí aqui eu já tenho uma noção melhor, olha só como que tem. Saindo um pouquinho para a direita, aqui mais ou menos do meio que eu tinha marcado, tem um cadarço descendo. A gente tem aqui a ponta, ó, tem essa linha da costura aqui. A gente marca a linha da costura. Tem aqui, logo acima aqui no calcanhar também, tem uma linha curva. Ó. E aí tem essa faixa branca, olha só como ela vem mais ou menos até essa parte mais alta do tênis, que é essa parte aqui, ó. Então a gente vai fazer a parte mais alta dessa faixa vindo aqui. Ó. Faço ela para a direita, faço ela para a esquerda. E ela chega quase até nessa costura ali, né? Na verdade tem um cadarço tampando. Então já sei onde é que vai estar esse cadarço. Já posso fazer essa curva aqui, ó, marcando onde que vai estar o cadarço. Isso aqui, se você estiver desenhando no papel, principalmente, toma cuidado para não colocar muita força no lápis ali, porque senão vai ficar muito escuro todas essas linhas. E são linhas guias que a gente está fazendo para simplificar a forma. Depois a gente vai dar uma apagada nelas e fazer a linha final ali mais certinha, né? Então toma cuidado para não fazer a linha muito escura. Então marquei aqui onde que vai estar essa faixinha branca. E aí, a partir dela, a gente vai colocando mais informação. Veja só como que a gente começou com esse retângulo inclinado. Era só início. A gente mediu o meio dele e colocou o que estava do lado direito, o que estava do lado esquerdo, principalmente a silhueta ali do tênis. Depois que a gente já tem isso, a gente vai colocando informação. Então a gente começa no geral, né? A gente não começou aqui, ó, vou fazer o cadarço. Comecei desenhando o cadarço aqui não. A gente faz no geral, vai colocando informação de tudo, para aí sim colocar elementos mais específicos, colocar os detalhes mais pro final. Por exemplo, essa linha aqui dessa costura, ó, ela é uma linha estranha para a gente calcular, né? Ela começa o quê? Um pouquinho mais para a direita do tênis, mais ou menos no rumo dessa linha mais alta. Se eu não tivesse feito essa linha mais alta aqui, eu não ia saber onde que eu ia terminar com essa costura aqui. Então, por isso que a gente começa na forma geral e vai aos poucos adicionando informação. Então, já sei que tem uma linha que começa mais ou menos aqui e tem uma curva, olha só. Logo depois de onde que está descendo o cadarço, ela tem uma curvinha aqui e desce. E aí, quando a gente já tem bastante informação e vai colocando, vai desenhando, a gente vai calculando as formas ali para ver se está funcionando. Não tem problema nenhum em ficar torto, ainda mais aqui nesse estágio, porque a gente ainda está colocando informação. Quando a gente começa só com um retângulo lá no início, é difícil a gente calcular as áreas certinhas dos detalhes. Agora a gente vai encontrando isso. Ó. O cadarço ele está descendo aqui. Deixa eu apagar essas linhas aqui que tá. Eu fiz aqui de exemplo, mas já está atrapalhando um pouco. Ó. Ó, o cadarço ele vem aqui, começa ali em cima, esse de cá sobe, e aí a gente tem, ó, 4 cadarços aqui. O último está um pouquinho para cima de onde eu comecei, essa linha aqui. Essa linha que eu fiz o cadarço, ela não vem até o final, ela acaba aqui, ó, marquei. Tem uma linha mais grossa do lado de dentro aqui da sola. Aqui a gente já tem bastante informação sobre o desenho em si. Então aqui, ó, fica fácil para a gente detalhar. Posso ou apagar um pouquinho se você estiver fazendo papel, ou no caso aqui, ó, que estou fazendo Photoshop, eu deixo a camada aqui um pouquinho mais opaca, crio uma camada nova e aí sim eu posso vir colocando os detalhes. E até nesse estágio de colocar detalhes aqui, a gente pode ir comparando com a referência e vendo se essas proporções estão corretas, né? O importante aqui que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo nem é essa finalização aqui, né? O importante é a gente entender essas proporções, encontrar esses cálculos. Por mais orgânicos que sejam os elementos, a gente consegue encontrar proporções neles ali. A gente divide ao meio, e aí você calcula, igual eu falei, ó, a gente dividiu ao meio e aí calculou, viu que essa parte mais alta estava um pouquinho para a direita. A gente vai desenvolvendo o olhar. Isso é uma coisa muito importante e é algo que eu passo sempre no meu curso de Fundamentos de Desenho e Pintura aqui na High School, que a gente precisa muito desenvolver o olhar. Então, enquanto a gente está desenvolvendo a técnica do desenho, a gente também vai desenvolvendo o olhar, vai aprendendo a calcular onde que está uma coisa, dividir os elementos, encontrar ali as formas e as proporções para assim fazer um desenho com as proporções corretas, né? Então esse aqui é mais uma prévia, uma parte do curso de Fundamentos de Desenho e Pintura aqui na High School. Caso você queira conhecer mais sobre o curso, é só acessar o link aí abaixo e nos vemos lá.